Você que pode, se coloque de pé. O céu, deixa o céu descer na terra como é. Derrama teu espírito aqui nessa noite, Senhor. O céu, Derrama teu cabode, teu peso de glória, deixa Senhor. o céu descer Traga para nós, Senhor, na terra. um alimento, Senhor, que alimente as nossas almas. O céu, deixa o céu descer. Quero te fazer um convite nesse momento. Quero convidar você a cultuar a Deus de fato. Eu não sei onde estava seu pensamento nesses minutos iniciais ao qual começou esse culto. Eu não sei onde estava a sua mente, eu não sei onde estava o seu espírito. Eu sei que o seu corpo está aqui presente, mas corpo presente não é sinal de adoração. Corpo presente não é sinal de você entender a atmosfera e você entrar nela. Porque quando nós chegamos na nossa casa, é diferente de quando nós estamos na casa de um convidado. Porque na casa do convidado nós queremos se portar da melhor maneira possível. E nós temos medo de quebrar algumas regras ali dentro dessas casas, dentro desse lugar. Mas quando nós chegamos na nossa casa, nós relaxamos. Sentamos no sofá e descansamos. Porque ali é o nosso momento. E tem pessoas vindo hoje aqui como um convidado. E aqui não é uma garagem apenas, aqui é um lugar espiritual chamado Casa de Deus. E você precisa sentir a vontade quando você chega nesse ambiente. Você precisa se soltar, você precisa relaxar no sofá. Você precisa entender que você vai escolher o canal, você vai escolher o lugar para você poder ouvir algo. Mas tem alguém aqui muito convidado nessa noite. Muito especial, um convidado muito especial. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que tira todo o peso, é aquele que tira tudo que você não gosta, tudo que tira você do foco. Ele está presente, quando ele está presente é diferente. Ramadá cantora loralabadaba sobre elebadaba. Fica à vontade nesse ambiente. Deixa o céu descer nesse ambiente de fato. Eu preciso de você como corpo nessa noite. Eu preciso de você como irmão nessa noite para nós guerrearmos. Você que pode direcionar as suas mãos aqui ao altar. Vamos lá, existe um negócio chamado reparação de altar. O altar só não é dado para quem está com o microfone ou quem está com o instrumento na mão. Todos vocês que entraram aqui nesse ambiente trouxeram algo para o altar. Se você trouxe problema, a esfera vai ser de problema. E nós não estamos isentos do problema. Nós entendemos que nós trazemos o problema para aquele que pode resolver. E quando nós colocamos diante do altar, existe uma reparação naquilo, porque nós reconhecemos quem é a divindade, nós reconhecemos quem é o Messias, quem é o Cristo, quem é aquele que pode resolver de fato. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Pedimos, Pai amado, que as profecias voltem à mente daqueles que estão esquecidos. A profecia é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo, sentindo. A profecia é muito maior do que aquilo que nós estamos esperando ou dos resultados que já aconteceram. Porque o Senhor é aquele que muda os resultados. E não importa se o resultado já foi dado como finalizado. Não importa se o corpo cheira mal. Importa que quando o Senhor chega em Betânia, existe algo diferente por aquilo que o Senhor é. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa. Fica à vontade, a casa é tua. Você que pode, pegue a sua Bíblia e permaneça em pé comigo só mais um pouquinho. No livro de Cristo, a qual escreveu João, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Alguém algum dia disse que é o menor versículo da Bíblia, embora não seja. Não é nele que nós vamos ler, mas ele está embasado no capítulo 11. João, capítulo de número 11. O quarto livro da Bíblia. Não é um dos sinóticos, mas ele
chega a ser um dos quadros mais conhecidos. Vamos lá. Aleluia. João 11, capítulo de número 5, até o verso de número... Tem onde Deus colocar no nosso coração aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Pergunta para o irmão que está no lado, você vai vir para o culto da noite? Aí você faz a segunda pergunta, mas você já chegou? É importante. É importante. Vamos lá. Diz assim. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Misericórdia. Glória a Deus mais desanimado. O velório de Lázaro estava mais animado que vocês, misericórdia. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Aí sim, aí mexeu com as estruturas de alumínio. Diz assim. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que eles estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Amém? Coloque a Bíblia no teu assento, você fica de pé. Nós oramos pelo ambiente. Nós oramos para nós estarmos presentes aqui. Nós oramos um pelos outros. Mas este é o grande momento. Vou pedir para chegar mais perto com esse pad aí, para a gente andar nessa dimensão. Vamos lá. Esse é o grande momento, é o termômetro de como nós estamos espiritualmente. Eu sempre vou falar isso. É hora de você orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração, você que pode. Isso fala exatamente como você está. Porque é fácil nós orarmos por pessoas, por lugares, por coisas. Mas quando fala de nós orarmos por nós mesmos, fala de como está a nossa fé. Fala de como está a nossa convicção em Jesus. De como nós estamos entrelaçados, arraigados a Ele, ou quanto nós estamos distantes. Não deixe esse culto parecer com um culto de quarta-feira. Não deixe esse culto parecer com um culto de segunda ou sexta-feira. Mas deixe esse culto com a cara daquele dia de Pentecostes. Quando Ele soprou aquele Espírito e houve uma grande transformação, uma grande mudança naqueles que estavam presentes naquele ambiente. Senhor, derrama Teu Espírito aqui de maneira poderosa. Fale aos nossos corações, Pai, de maneira que nós possamos se encontrar em Ti, Pai. Libera a Tua dimensão de glória aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora podemos assentar. Prometo ser bem breve, mas não será fácil. Quando fala do livro de João, quando fala de Lázaro, são textos que nós conhecemos, então tem pessoas que quando o texto é muito conhecido, ele tem dificuldade em pregar. Muito pelo contrário, quando um texto é bastante conhecido, ele é mais fácil de ser pregado, porque nós podemos entrar em dimensões a qual outros ainda não participaram. Deus, Ele liberou uma essência diferente para esse texto aqui essa noite. Porque quando nós estamos falando aqui, no capítulo 11, a partir do verso 5, fala que é uma família a qual Jesus amava. Ali fala do amor que Jesus tinha a Marta, a irmã dela e a Lázaro.
É muito interessante nós podemos observar que esse texto, ele traz aqui 3 pessoas com características diferentes. Era uma família muito conhecida na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11, vai falar sobre o amor que Jesus tinha por essa família, acho que é Lucas 10, 38. Vamos lá dar uma conferida? Aleluias. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegou a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ou seja, era uma família que eles sempre podiam receber Jesus. Eles tinham prazer em receber Jesus. Eles tinham prazer, sempre que Jesus ia para a Judéia, quando passava em Betânia, ele sempre repousava lá, porque era um lugar que ele se sentia em casa, era um lugar que ele era bem atendido, era um lugar onde que as pessoas tinham prazer de ter ele dentro da casa. Só que quando chega no Novo Testamento agora, a casa é diferente, porque a casa ela não é com a estrutura de barro, não é com a estrutura de bloco, não é com a estrutura de tijolo, ou cimento, ou ferro, mas agora, quando chega no Novo Testamento, a Bíblia fala que a casa é o nosso coração. Para algumas pessoas, Jesus fala que ele está batendo a porta, querendo entrar, querendo ceiar, querendo fazer morada. E Jesus dentro de nós, não é sobre nós carregarmos uma religião, não é sobre nós carregarmos uma Bíblia, não é sobre nós sabermos versículos, não é sobre nós se reunirmos apenas em um lugar para nós ouvirmos músicas e sobre ouvir alguém pregando e dando uma palavra de esperança para nós. Mas é sobre nós recebermos a ministração, é sobre nós recebermos uma palavra profética para os próximos dias. É sobre nós recebermos aquilo que o Senhor direcionou, aquilo que o Senhor, Ele liberou para nós. Por isso que é importante nós recebermos Jesus dentro do nosso lar. É aquele que pode mudar o nosso quadro de vida, é aquele que pode mudar a nossa cosmovisão, é aquele que pode mudar a forma de nós pensarmos, é aquele que faz nós sentirmos as coisas diferentes. E quando nós falamos aqui dessas 3 pessoas, nós falamos de 3 pessoas com características diferentes, fazendo funções diferentes. Vocês estão comigo? E a primeira é quem? A primeira é Marta. Marta ela é conhecida por servir. A primeira vez que é citado ela na Bíblia, fala sobre Jesus indo à casa dela e Jesus está sendo servido. Lá no capítulo de Lucas, capítulo 10, verso 38, ao qual nós lemos. Marta ela tinha um serviço como essência. Falou em alguém para poder servir Jesus, ali estava Marta, com o seu coração pronto para poder servir, com o seu coração pronto para poder fazer o seu melhor. A segunda vez que Marta é citada na Bíblia, também ela é falada que ela estava ali para poder servir Jesus. É João capítulo 12, verso de número 1. Vamos lá, igreja, vamos só no começo aqui, vamos ver o que Deus vai falar com a gente, para a gente chegar no bom senso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12, verso 1 de João diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Ou seja, Marta ela sempre estava querendo servir. Marta ela sempre estava ali, pronta para poder fazer o que era necessário. Marta era aquela que tinha preocupação. Enquanto eles estavam caminhando, já de um tempo andando, Marta era aquela que falou: Jesus está vindo juntamente com os seus discípulos, Jesus está vindo juntamente com os seus amigos, eles vão repousar aqui em casa. O que é que eu posso fazer para poder alimentar toda essa multidão? O que é que eu posso fazer para poder matar a fome de todas essas pessoas? É tanto que Marta, ela gostava tanto de servir ao Senhor, que algumas vezes ela se distraía. Às vezes ela esquecia quem era Jesus. Às vezes ela esquecia aquilo que Jesus carregava, que não era apenas uma esfera física, com algumas necessidades fisiológicas como a fome. Mas ele era o Messias, ele era aquele que trazia a solução. Ele era aquele que trazia completamente a resposta para todos os problemas. A segunda pessoa que nós vemos aqui, das 3 citadas, é Maria. Maria ela é um tanto que diferente.
Porque Maria ela já não é conhecida pelo serviço. Maria agora ela é conhecida pela devoção. 3 vezes é citado sobre Maria na Bíblia. E as 3 vezes fala que Maria estava sempre aos pés de Jesus. A primeira vez que é citado na Bíblia Maria, é Maria estar aos pés de Jesus para poder aprender. A segunda vez que é citado Maria na Bíblia, Maria está aos pés de Jesus para poder chorar. A terceira vez que é citado o nome de Maria na Bíblia, Maria está aos pés de Jesus para poder agradecer. São 3 esferas diferentes. Se a porta estava fechada, Maria estava lá dentro aos pés de Jesus. Se a porta estava aberta, Maria estava lá dentro ajoelhada aos pés de Jesus. Se estava bem, Maria estava aos pés de Jesus. Se estava um tempo de caos, Maria estava aos pés de Jesus. Ou seja, sempre ela estava devota. Sempre ela estava pronta para poder sempre estava pronta para poder adorar, sempre estava pronto para poder clamar, sempre estava pronta para poder entender quem era Jesus e o que ele carregava na essência dele. O primeiro serve, o segundo, ele tem uma devoção. É aquele que, na igreja tem muito disso. Tem alguns irmãos que a característica dele é servir. Você não vai ver ele queimando, dificilmente. Você vai ver ele com as mãos para o alto, adorando. Mas você sempre vai ver ele preocupado com o ambiente. Quem está com sede, quem está em pé, quem está com fome. Ele sempre está preocupado com o ambiente. E tem outro que, pelo contrário, ele não vai estar ali preocupado quem está em pé, quem está sentado, ele só vai estar lá, chapando na presença de Deus. De mão levantada, se tiver que pular, ele vai pular. E o que sai vai ter que estar sempre atento para poder segurar, para não poder derrubar um, para não poder bater em outro. Você está conseguindo entender a esfera? E nós precisamos saber qual é a nossa característica no meio disso tudo. Quem é você? Quem é você no meio disso tudo? No capítulo 11... Maria, ela chora. No capítulo 12, Maria, ela agradece. Quem é a terceira pessoa dessa casa? A primeira é Marta, a segunda é Maria. Agora a terceira é Lázaro. Quem é Lázaro no meio disso tudo? Lázaro, ele é conhecido como o cara da comunhão. Lázaro, ele é conhecido como o amigo. Lázaro é conhecido como aquele que está sentado à mesa de Jesus. Ele é completamente diferente dos dois. Aquele que serve e aquele que está na devoção. Porque tem gente que consegue ter devoção, mas não consegue ter intimidade. Você consegue entender? Tem gente que tem sempre Jesus como o Senhor, como o Rei, que está afastado, que tem os protocolos para poder chegar até os pés dele. Mas tem outro que é diferente, tem outro que é mais amigo, tem outro que senta à mesa, tem outro que tira a dúvida, tem outro que olha nos olhos, tem outro que chora com ele, tem outro que abraça ele, tem outro que é apaixonado em um nível diferente. Lázaro, esse é o amigo a qual Jesus amava. No capítulo 11, verso 11, diz assim... Vamos lá. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá acordar. Ele é chamado de amigo. No capítulo 12, aleluia, diz assim, vou ler mais uma vez. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro era o da comunhão. Lázaro, ele era o da mesa. E que gostoso é você poder estar sentado à mesa com Jesus. Sim, um tinha o serviço, outro tinha devoção e outro tinha comunhão. Era necessário ter isso dentro de apenas um. Lá no capítulo 11, a qual nós lemos mesmo, a partir do verso 49, vai falar de um líder chamado Caifás. E ele se reúne porque depois daquele grande feito de Jesus, eles começam a ficar com medo e dizem bem assim: rapaz, esse Jesus vai chegar um dia que não vai ter ninguém mais aqui no templo, vai estar todo mundo seguindo ele. Precisamos matar ele. E ele chega no bom senso, Caifás fala bem assim: vamos matar ele, é melhor que um morra, para poder salvar a muitos. Ora, Caifás, ele era o sumo sacerdote, ele era o líder principal. Só que a Bíblia diz algo muito poderoso. A Bíblia diz que Caifás, ele não está falando isso apenas por ele mesmo, mas ele está profetizando.
Ele está profetizando sobre um tempo que viria. Um tempo a qual era necessário que Jesus morresse por todos, tanto para os da Judeia, quanto a todos, para que o corpo se tornasse apenas um. Agora não tem mais a divisão, apenas aquele que serve, apenas aquele que tem a devoção e aquele que tem a comunhão. Mas os três dentro de um, você consegue entender? Você levantar isso dentro de você. Por que eu tenho dificuldade em servir? Por que eu tenho dificuldade em observar o que o campo está precisando? Por que eu tenho dificuldade de clamar por alguém? Por que eu tenho dificuldade de orar por alguém? Porque eu tenho dificuldade de pedir ao Senhor. E depois você fala, por que eu tenho dificuldade de ir para o secreto? Porque eu tenho medo de chegar no secreto e sentar à mesa com Jesus e sentir o perfume dele, e saber qual é a revelação dele para os próximos dias, saber o que ele quer de fato. Como é maravilhoso você poder desfrutar do amor de Jesus. Como é maravilhoso você poder desfrutar da presença de Jesus. Como é maravilhoso você poder entender que Jesus está ali cuidando da sua família, cuidando da sua casa, te abraçando, te trazendo para o aconchego e dizendo, eu estou com vocês, eu estou cuidando de vocês. Só que tudo isso não isenta e não impossibilita de você passar por provações. A família amada de Jesus agora estava passando por uma provação. Qual provação era essa? Me pergunte qual? Se todos perguntarem, eu respondo. Qual? Aprendi isso com o Marcos Feliciano, glória a Deus. Para vocês acordarem. Por que isso? Porque tem coisas que é para o nosso amadurecimento. Tem coisa que é para o nosso crescimento. Que provação era essa? O irmão amado, o irmão querido, o descolado, o que desenvolvia, o que fazia aquilo que era necessário. Ele agora estava enfermo, ele agora estava doente, ele agora estava passando por algumas privações, ele agora estava passando por algumas situações. Quando Lázaro começou a piorar o quadro, a saúde dele, as irmãs dele falam bem assim, é o seguinte, vai falar para Jesus o que está acontecendo. Eles mandam um mensageiro até Jesus, e o mensageiro chega para Jesus e diz, ei Jesus, te encontrei. O teu amigo, aquele que você ama, aquele do seu coração, ele está doente. Só que quando este homem chega para Jesus para poder comunicar a Jesus, Lázaro já estava morto, ele não sabia. Jesus sentiu no coração dele. Mas Jesus manda o mensageiro dá um recado para Marta e para Maria, dizendo, ei Marta, ei Maria, vá lá, avise, diga para Marta, diga para Maria, que essa enfermidade não é para a morte. Só que quando aquele mensageiro sai do ambiente, quando aquele mensageiro sai daquele lugar, Jesus fala bem assim, Lázaro está dormindo. Lázaro, ele morreu. Aí os discípulos falam bem assim, oxe, por que Jesus deu uma notícia diferente para o mensageiro? Por que Jesus, agora vamos conjecturar, por que Jesus mentiu para o mensageiro? Porque Jesus deu uma falsa esperança para aquela família. Agora imagina a mente do mensageiro, imagina a mente da família, e a mente dos discípulos, e a mente de Jesus. Aquele que conhecia, aquele que sabia, e aquele que conhece o começo, o meio e o fim. É diferente. Aquele mensageiro, ele volta, e quando ele chega na casa de Marta, na casa de Maria em Betânia, ele já vê, agora vamos conjecturar, uma coroa de flores na porta. Talvez se fosse no Brasil, era de costume. Aí ele fala, aí, minha coroa, eu conto ou não conto? Se eu contar, vão me chamar de mentiroso. Deus já te pegou numa situação dessa? Ele está tudo dizendo ao contrário daquilo que você está vendo. Sabe o que é que eu aprendo e que nós podemos aprender com isso? Que não é para nós olharmos o cenário. Não é para nós olharmos aquilo que nossos olhos estão vendo. Não é para nós se apegarmos àquilo que estamos sentindo. Mas o que a palavra diz. O que Deus diz. Qual é a profecia. Qual é a promessa. Qual é o propósito. Se apegue na promessa. Naquilo que Ele falou. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não cumpriria. Ou diria e não faria. Se Ele falou, Ele vai prometer, Ele vai cumprir, não importa. Não importa quanto tempo passa, não importa o que aconteça. Quando o mensageiro chega ali, cabisbaixo, Marta e Maria conjecturando,
vai na direção dele e fala: o que Jesus falou? Ele diz que essa enfermidade não é para a morte. Eu vejo aquele mensageiro falando bem baixinho. Aí Marta e Maria diz no coração delas: seria se ele estivesse aqui. Não seria para a morte se ele estivesse aqui. Sabe por que eles tinham necessidade de Jesus estar ali no ambiente? Mas Jesus é aquele que tinha autoridade, assim como ele usou outra hora e fala, dá uma ordem, dá um comando, e aquele que está enfermo à distância é curado. Mas era necessário que Lázaro passasse pela morte, era necessário para que o Messias fosse revelado, para que eles conhecessem a obra do Pai. Você tem que entender que algumas coisas vão acontecer com você, para que o nome de Deus seja glorificado. E misericórdia por isso dói. Tem um sofrimento que nos arrebenta. Tem prova que nós passamos que nos tira dos trilhos, nos tira dos eixos. Mas não é sobre o que nós estamos sentindo, é sobre a promessa, é sobre o que Ele falou, é sobre o que Ele está apontando, é sobre o que Ele está dizendo. A diferença total é sobre aquilo que Ele falou. Mas chega um momento que Jesus fala assim: vamos para Betânia, vamos para a casa de Lázaro. Você entendeu o que eu falei? Jesus está dizendo assim: eu estou indo em direção ao problema. Eu estou indo em direção àquilo que está com cheiro de morte, aquilo que já tem, aquilo que não tem mais vida. Mas eu estou caminhando nessa direção. Eu estou indo para a Betânia. Eu estou indo resolver o problema. Quando Jesus chega a Betânia, ali está Marta. Jesus está vindo já com seus discípulos. Ela chega já com seu coração arrasado. Ela chega chorando e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já viu como nós gostamos de culpar Jesus, culpar a Deus de algumas coisas? Você já viu que no nosso coração nós falamos: Deus, por que o Senhor não fez isso? Deus, por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor não me ouviu? Porque tem coisa que dói, tem coisa que arrasa os nossos corações. Uma das minhas maiores dores foi um dia eu estar carregando um caixão de um melhor amigo meu da época. E eu ali, sabe, eu fui criado no lar evangélico, mas naquela época eu não estava bem com o Senhor. E ali eu falava, quando eu falava: Senhor, ressuscita ele. Senhor, levanta esse cara desse caixão. O Senhor disse que ele tinha promessa. Foram tantas coisas, tantas promessas, porque esse homem agora está nesse caixão com 20 e poucos anos de idade. A dor é terrível, a dor desse luto de você perder um amigo. Jesus, quando ele chega lá naquele ambiente, ela joga Jesus no passado, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Você consegue entender? Jesus está presente naquele momento, mas nós estamos falando, estamos reclamando do passado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus vai lá e fala bem assim: calma, o teu irmão... Vem cá, tem uma coisinha antes aqui que é bom a gente se lembrar. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela completa dizendo: mas tudo que tu pedires, Deus te responderá. Você entendeu como a gente, nós gostamos de culpar Deus. Nós sabemos que Ele pode fazer, mas mesmo assim nós não acreditamos. Nós não cremos. Nós não tomamos posse da palavra. Nós não vestimos a roupa que Ele disse que é nossa. Nós não confiamos, nós não liberamos as palavras necessárias. O único que estava entendendo o que Jesus iria fazer ali era Lázaro, porque ele estava morto. Você só entende as coisas do reino quando você está morto para essa vida, quando você não tem mais utilidade nessa vida. Aí sim você começa a entender as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, a dimensão a qual nós não conhecemos e o homem natural não conhece. Aí Jesus diz: não, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela foi dar uma aula de teologia para Jesus. Falou que eu sei que ele vai ressuscitar no último dia com todos os mortos. Sabe o que ela faz? Ela tira Jesus do passado, agora lança lá no futuro. Mas Jesus está ali presente, naquele momento. Como nós temos dificuldade de acreditar. Como nós falamos: se eu tivesse feito aquela campanha, se eu tivesse orado, se eu tivesse tido mais fé. Não, mas vai melhorar. Não, Deus está dizendo: eu quero voltar hoje, eu quero melhorar hoje, eu quero consertar hoje, eu quero fazer um milagre hoje. Mas a falta de fé.
E a falta de fé para poder entender o hoje de Deus, o agora de Jesus. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. E aquele que está vivo e crê, nunca morrerá. Você consegue entender sobre a esfera que Jesus carregava? Sobre aquilo que Jesus carregava? Eu vejo a morte dando gargalhadas lá do inferno e gritando bem assim: ei, você chegou atrasado. Acabou. Já até está enterrado. Tem uma pedra te atrapalhando. Acabou. Deixa a esfera que me alimenta, que é a esfera do choro, do luto, a esfera da perca. Tem alguém aqui comigo? Cadê Maria? Marta deixa Jesus ali, vai correndo até Maria e diz: Jesus, Ele está aí. Era para ser algo discreto. Era para Maria dar um somebody love, fingir que estava bebendo uma água, sair de mansinho, mas na hora que falou que Jesus está aí, ela não aguentou. Ela dá um salto, ela dá um pulo e vai correndo na direção de Jesus. Ele chegou. Aí todos que estão ali levantam junto com ela, achando que ela vai até o sepulcro para poder chorar mais um pouco. Ela chega aos pés de Jesus e faz o quê? Se joga aos pés. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o resultado era diferente. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Jesus, ele se comove. Eu entendo que o Jesus chorou ali, não é porque Jesus estava sofrendo a perda de Lázaro, mas era a incredulidade do ambiente, porque ele disse que a enfermidade não era para a morte. Ele estava dizendo: será que vocês não entendem quem eu sou? Será que vocês não entendem que eu sou a ressurreição, que eu sou a vida, e acabou o luto? Jesus faz uma pergunta: aonde ele está enterrado? Jesus está perguntando nessa noite: você sabe aonde está o problema? Você quer resolver o problema? Aponte, indique, vamos lá caminhando juntos. Eles começam a comentar: está vendo como Jesus amava ele? As pessoas sabem que Jesus te ama. As pessoas olham para você e dizem: como ele consegue ser tão forte? Como ela consegue ser tão forte mesmo passando essa luta? Uma das maiores lições que eu aprendi ao longo dessa caminhada cristã é sobre um pastor, amigo meu, que ele enterrou o filho dele de 6 anos, que morreu de câncer, no sábado, ou na sexta, não lembro com clareza. E no domingo ele estava jogando bola. Será que alguém resolvido com Deus? Aquele homem estava arrasado, mas no domingo ele estava inteiro e pronto para poder pregar à noite. Era um filho de 6 anos. Eu não sei como você reage a tudo isso, mas isso eu falo sobre intimidade. E você entender que existe um Jesus que te ama. Existe um Jesus de ciclos. O nome desse homem é Pastor Felipe Vassolé. Quem conhece aqui? Quem conhece aqui? Algum de vocês ele já veio pregar aqui em Alumínio. Já estou encerrando a mensagem. Na verdade, eu gostaria de dizer que a mensagem começa aqui, mas eu vou encerrar ela. Vamos lá. Quando Jesus pergunta onde ele está enterrado, Jesus está falando bem assim: essa prova tem um fim. Esse sofrimento tem um fim. O milagre chegou em Betânia. O milagre chegou em tua casa. A solução chegou. A página, ela é virada aqui e agora. Jesus começa a andar em direção ao túmulo. Mais uma vez, as probabilidades. Mais uma vez, a incredulidade. Mais uma vez, a circunstância. Mais uma vez, o medo. Mais uma vez, a dor. Ela quer impedir do milagre acontecer. Quando Jesus chega diante do túmulo, ele diz: removam a pedra. Uma das irmãs diz assim: Jesus, mas já faz 4 dias, ele fede. Você consegue entender? Aquela que diz que acreditava, aquela que estava pronta para o milagre. Quantas vezes nós temos medo de remover a pedra e o milagre não acontecer? Quantas vezes nós temos medo de remover a pedra e a dor ser maior porque não vai acontecer do jeito que a gente está esperando? Então eu prefiro chorar com aquilo que eu já perdi.
Eu prefiro chorar com aquilo que eu acho que não acontecerá mais. Mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus, dizendo que existe uma promessa, dizendo que é o Messias, dizendo que está com você, dizendo que está cuidando, dizendo que está pronto para poder gerar vida, pronto para poder dar vida. Aí a morte, ela começa a observar diferente. A morte, ela começa a olhar diferente. Ela diz, não, ele não vai fazer isso, já tem 4 dias. Quando Jesus, aquela pedra é removida, o fedor começa a exalar pelo aquele ambiente. As carpideiras, aqueles atores da morte, colocam um pano sobre as suas narinas, porque agora o cheiro não é legal. Aquele fedor começa a exalar, para que isso? Ele vai lá dentro, só para poder aumentar o sofrimento da família, já que ele chegou atrasado, ele é o especial. As pessoas julgam, vocês conseguem entender? Tem milagre que vai acontecer na tua vida, e até que ele aconteça, pessoas vão te criticar, pessoas vão querer te parar, pessoas vão lançar palavras para que você desista do milagre nos últimos minutos, nos últimos segundos. Só que Jesus, ele levanta os olhos e diz, olha, é como se Jesus estivesse falando assim, eu não precisava disso, Deus. Bastava uma palavra e tudo aconteceria. Mas para os que estão aqui, veja quem eu sou. Veja que eu sou enviado, veja que eu sou o Messias. Eu estou orando para ti. Porque no meio da morte você não clama a Deus. Deus te deu autoridade para você falar direto com a morte. Porque quem tirou a vida, não, você consegue entender? Naquele momento Jesus, ele dá um grito. A morte, ela... Sabe por que Jesus não falou apenas ressuscita? Porque se Jesus tivesse falado apenas ressuscita, todos que estavam ali ressuscitariam. Mas só tinha propósito na vida. Você consegue entender? Só um tinha um propósito de retornar à vida ali. Então não olhe o cenário, quem está do seu lado morrendo ou quem está vivo. É com você que Jesus quer falar. É com você que Jesus quer ressuscitar. É com você que Jesus quer trazer de novo ao ministério. Trazer de novo ao propósito. Trazer de novo a um tempo profético. Trazer de novo a um tempo de revelação. Trazer de novo a um tempo de intimidade. A mesa da comunhão. A mesa da ceia. A mesa da alegria. A mesa do choro. Você consegue entender? Ele vai lá e grita, Lázaro! A morte, ela tem que trazer novamente aquele espírito. Eu escuto a brisa. De repente eles escutam um barulho. O coração de Lázaro volta a pulsar. As artérias começam novamente a ter sangue. Toda a pele que estava já em necrose começa a ter vida novamente. As células começam a ser regeneradas. As plaquetas começam agora a ser reconstruídas. Todo o tecido agora, derme, epiderme, começa a ser reconstruído. E ali, a partir daquele momento, escutam um barulho apenas dos pés pulando. E de repente, quando olham, é o próprio Lázaro que está ali, todo atado, todo enfaixado. Aí sabe o que Jesus diz? Desenfaixo, desatai-o. Não foi Jesus que foi lá desatar. Sabe quem foi que desatou ele? A igreja. Nós temos que cuidar dos mortos. Nós temos que desenfaixar. Nós temos que cuidar ele da vida. Mas é a igreja que se movimenta. É a igreja que vai lá. É a igreja que tira toda aquela atadura. E agora a Bíblia diz que todos que estavam ali creiam nele. Todos que estavam ali fizeram parte daquele milagre. Sabe por quê? Era dia de milagre, era dia de restauração, era dia de ressurreição, era dia do milagre acontecer dentro daquele ambiente, dentro daquela casa. Eu quero que você entenda sobre os milagres de Jesus. Eu quero que você entenda sobre o que Jesus de fato ele quer fazer com você. Se você ficar apenas com a dor do luto e não entendendo o que Jesus quer fazer, apenas deduzindo, eu acho que ele quer olhar, eu acho que ele quer apenas chorar, eu acho que ele quer se lamentar, se ele tiver... Não! Somos réis mortais, limitados a um espaço físico, limitado a um tempo, limitado a uma atmosfera. Precisamos viver um tempo diferente para nós sentirmos, para nós vermos aquilo que os nossos olhos não podem ver, para nós escutarmos aquilo que o nosso ouvido não pode, para nós andarmos em uma dimensão que a física não nos segure.
Tudo isso é dado para nós. Não é apenas se reunirmos em uma igreja, cantarmos corinho e ouvir alguém pregando. É sobre nós movimentarmos o reino. É sobre o inferno entender que nós chegamos. É sobre os demônios entender que nós somos aqueles que carregam a paz, que carregam a guerra, que carregam Jesus, que carregam o reino. É a bandeira que nós levamos. É aqueles que foram chamados e convidados para poder arrombar a porta do inferno, resgatando almas. Se você soubesse a sua identidade, se você soubesse o que você carrega, se você soubesse o poder que tem aí dentro, você não seria esse crentinho meia boca, fragilizado, servindo mesquinharia. Tem uma roupa de rei para você. Ele diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele te chama de sacerdote. Algumas horas sumo sacerdote. Ele te chama de profeta. Ele te chama de mensageiro, missionário. Ele te chama de amigo, te chama de filho. Ele te dá tantos nomes. E você prefere ficar presa a uma palavra de ofensa de Satanás. Você prefere ficar se regredindo a nada, dizendo que não tem mais nada. Ele está dizendo: vem, filho amado, eu quero te dar uma roupa nova, eu quero te dar sandália nova, eu quero colocar um anel no teu dedo de autoridade, eu quero colocar uma armadura, eu quero te dar um escudo, eu quero te dar uma missão, eu quero te dar o propósito, aquilo que já é seu. É nessa hora que você se levanta e diz: eu vou viver esse milagre, eu vou viver aquilo que está guardado para mim. E não é uma palavra motivacional de um pregador, é aquilo que está escrito, é algo profético. É aquilo que nós chamamos e nós entendemos o ambiente. E nós expulsamos os demônios. E nós andamos na comunhão, na mesa da comunhão. Aquele que serve, aquele que tem a devoção e aquele que tem a comunhão. Nós respeitamos essas esferas, mas nós servimos uns aos outros. Não somos bons para poder julgar quem é o melhor ou quem é o pior. A minha régua é: eu acho que eu busco mais que o irmão Júlio Creudes. Aí quando o irmão Júlio Creudes busca mais, é só porque está na prova. É só porque ganhou algo. O tempo todo quer julgar. O tempo todo quer olhar e desmerecer ou desabilitar. Ou enaltecer aquele que você não conhece, aquele que está distante. Você conhece só através de uma mídia, através de um vídeo no YouTube, através de uma televisão ou de um rádio. Mas é vida na vida. É comendo 1 quilo de sal que você tem que entender que é necessário amar, é necessário carregar, é necessário abraçar, é necessário ir, é necessário fazer. Dizer: Senhor, descasca o meu coração. Senhor, trabalha na minha mente, trabalha no oculto, trabalha naquilo que eu não quero que seja trabalhado. Mexa com as minhas estruturas. Deixa eu me conhecer, Senhor. Deixa eu ser uma pessoa melhor para a minha casa. Deixa eu ser um pai melhor, deixa eu ser um filho melhor, deixa eu ser uma mãe melhor. Deixa eu ser alguém mudado e transformado pelo teu Espírito. Eu não quero morrer com aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Eu quero entregar tudo. Eu quero deixar o legado de amor. Eu quero deixar um legado de chamas. Eu quero deixar um legado de transformação. Porque você pode fazer isso. O Senhor te chamou para isso. Não é apenas para você ter 1, 2 filhos, 3 filhos, seja lá quanto for, e depois morrer. Não, é necessário deixar um legado. Você tem um livro aí dentro de você, você tem canções aí dentro de você, tem pregações aí dentro de você, tem mensagens aí dentro de você, tem cura, tem unção, tem intercessão, tem propósito. Não é sobre alumínio ou sobre Macapá, não é sobre o Pará ou Iapoque, não é sobre Londres ou sobre África. É sobre Jesus. Não importa se foi dentro de uma prisão ou se foi dentro de um castelo. Sim, Moisés esteve em um castelo. Mais de 3 milhões de pessoas o respeitavam. O apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão sendo chicoteado. E quem fez mais ou quem fez menos? Não é sobre isso. Mas é sobre o quanto você fez,
sobre o seu melhor que você deu para Deus. É sobre quanto você conseguiu amar as pessoas. E quanto você as acolheu, mesmo quando elas não mereciam. Porque era o que você tinha para dar. É sobre quanto você tentou impulsionar essas pessoas na vida dela para que elas também fossem uma pessoa melhor. Para que ela fosse uma pessoa transformada. E quantas vezes você foi mal interpretado por você ter o gesto de amar na visão a qual você tem. E você não desistir, você continuar. Porque não é apenas uma família que eu amo muito, mas é sobre o Jesus que eu amo tanto. É por isso que eu pregava na mensagem de domingo e eu falava, quando Jesus ele chama Pedro, Pedro, se tu me ama, apacentas as minhas ovelhas. Não é sobre quanto Pedro amava as pessoas, não é sobre quanto Pedro amava os discípulos, mas era sobre quanto Pedro amava Jesus. Porque se for apenas o amor pelas pessoas, você irá desistir. Mas quando você ama Jesus, é por Ele. É por Ele. Somente por Ele. Eu quero orar com vocês. Aleluias.